Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na TurbiVap. Hoje eu queria abordar um assunto, discutir com vocês aqui um pouquinho sobre erosão de partícula sólida em turbinas a vapor, mais especificamente do ponto de vista exclusivo ali no elemento estático, no expansor, no injetor, ou nesse caso aqui propriamente dito falando do diafragma, tá? Então vamos entender um pouquinho melhor sobre esse assunto, Essa erosão é um problema sério para quem aí opera a turbina, para quem trabalha com turbina já sabe, que é o quê? Nada mais do que pequenas partículas, independente de origem, geralmente aí de manuseamento, de caldeira, de tubulação, alguma intervenção que é feita na rede, são projetados microsegmentos, pedaços de materiais, eletrodos, boas, qualquer coisa que seja menor do que o filtro, de vapor lá, ele acaba ingressando dentro da turbina, tá? Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse fenômeno, não do que é propriamente dito, tá? Não vou entrar em detalhes sobre diafragma e nada disso, mas exatamente um pouquinho mais de curiosidade aí sobre o tamanho, a influência do tamanho desse composto, o tipo de desgaste que ele proporciona, e qual região especificamente ali do bloco do diafragma, tá? Existem estudos aí que correlacionam, até 5% aí de perdas de eficiência, a depender do quanto que está desgastado, esse perfil aí, tá? Do bloco do diafragma. Porque, como eu vou mostrar aqui, já vamos aqui para a tela, a gente vai ver que aqui é uma vista, da saída ali do bloco do diafragma, tá? Então a gente está olhando aqui a vista de saída, onde ele vai encontrar, o vapor está saindo por aqui, está encontrando aqui no plano do monitor aqui, uma outra, a palheta do rotor, tá? A palheta móvel, tá? Então ele vai encontrar num ângulo de incidência ali ótimo, otimizado, para poder gerar o torque no rotor. Então se a gente olhar aqui, são dois casos, o primeiro aqui mostra aqui uma degradação bem característica, tá? Esse contorno aqui, esse desgaste, isso aqui já proporciona bastante turbulência, diminui a eficiência. Por quê? Porque ele acaba projetando um vapor não mais para o direcionamento, para aquele triângulo de velocidades ali, que a gente que estuda Turbomax aí sabe, ele acaba desvirtuando daquilo ali, Então ele não projeta num ângulo de incidência ótimo a palheta, o vapor, então ele acaba provocando um distúrbio, uma ineficiência. Imagina você fazendo uma alavanca, uma força de alavanca num ponto que não é o mais apropriado, Então a gente está perdendo aí esforço mecânico e tudo mais, tá? Então com isso aí cai a eficiência da turbina. E aqui é um outro tipo de fenômeno, Ele está degradando aqui já em outras regiões. E a gente vai ver um pouquinho mais de detalhes, tá? Então, para quem, só para situar, para quem não está ainda entendendo muito bem, eu estou falando exatamente desse perfil aqui, Aqui está um diafragma, tá? Um modelo, existem vários, Aqui é mais um ilustrativo. É um anel interno, um anel externo, Vai preso aqui na carcaça. Aqui um anel interno, geralmente aqui vem o elemento de vibração, o anel labirinto. Então a gente está falando por aqui, é onde o vapor, está passando aqui. Então ele vem desse sentido, da esquerda aqui para a direita, e aí ele vai conformando aqui por dentro dessa peça. Então é ele quem vem aqui, Então é ele quem vem aqui, Cada disco desse aqui é um diafragma, vai posicionado, o vapor expande nele, encontra a roda, gera um movimento de torque aqui na roda. Tá? Então é esse cara, tá? Então vamos entender, ele tem esse perfil característico, o vapor está vindo aqui, de cima para baixo, nesse caso. Então ele vai sendo comprimido, existe uma restrição de passagem aqui, com isso aí a gente aumenta a velocidade dele, segundo os princípios termodinâmicos, diminui a pressão, só que tem um ganho de velocidade. Então imagina o vapor tá vindo aqui, ele tem as linhas o vapor tende a fluir, tem uma zona de pressão aqui, e uma de sucção, e nessa zona de pressão, a depender de como esse particulado sólido ele ingressa na máquina, que é o que eu vou entrar em detalhes, o que ele provoca, ele provoca, Que tipo de desgaste, de fenômeno ele provoca, tá? Então aqui, foi feito aqui um estudo, uma modelagem com mais de 540 mil pontos aqui, tá? Para chegar a um resultado bastante interessante. E aí a gente começa a fazer algumas análises aí em relação aos resultados, o que está sendo proposto. Então aqui ele está fazendo uma simulação, e aqui são as linhas, como se fossem corpos, ou seja, pequenos partículas sólidas com grandeza aqui de 5 microns, Então, como que ele se comporta? E aqui ele estaria entrando, ingressando na máquina junto com o vapor, tá? Então, cada linhazinha dessa aqui está mostrando, uma streamline, e ela mostra para nós o que está acontecendo com esse comportamento desse vapor, com esse partícula sólida. Repare, então, como é de se esperar que ele entra, por um perfil aqui, devido à termodinâmica, ele vai tender, o vapor, o fluido vai tender a se conformar e fluir exatamente no perfil esperado por ele, Então, ele com uma partícula aqui de 5 microns, ele vai basicamente seguir bastante aí o traçado esperado, que é o traçado do vapor. Já com um particulado sólido aqui de 20 microns, a gente já começa a ver já um encurtamento desse perfil, ou seja, a gente já começa a ter uma inércia própria para esse particulado, então ele vai encontrar aqui, já vai tender a ter um comportamento diferente, Então ele já vai ter vamos dizer assim, uma espécie de vida própria, tá? Então ele vai querer,
fluir já em outro sentido, tá? Com vetores aqui diferentes. E aqui a gente já pode ver um estreitamento aqui, né, nessa camada, uma maior direcionamento aqui para essa região, tá? Aí, do mesmo ponto de vista de 40 micros, né? Então, o que aconteceria com o corpo entrando nessa situação? Então, ele já perde totalmente, né? A fluidez dele, né? Os vetores, ele já não tende mais a acompanhar o vapor. Ele tem já uma incidência maior aqui nessa região. E assim também para 80 micros. Tá? Então seria aqui um estudo, né, visual desses vetores. Aqui nós temos aqui, né, um outro gráfico mostrando aqui a velocidade, tá, desse impacto em metros por segundo, e aqui o diâmetro, né, desse particulado sólido aí, tá, em microns. Então a gente repara, né, que quanto maior esse particulado, e aqui é uma inclinação, tá, em ângulo, um ângulo de incidência. Então quando ele é bem baixinho, né, particulado aqui, por volta de 5 aqui mais ou menos, ele quase que não tem, né, um ângulo de incidência que ele foge muito fora daquele perfil esperado que a gente viu lá as linhas, né. Conforme a gente vai aumentando esse tamanho, né, desse particulado, ele tende a ter, né, uma inércia que reflete na mudança de curvatura, então ele começa a atuar sobre um ângulo. E assim também em relação à velocidade, né, o que acontece. Aí aqui tem os ângulos de incidência, né, então a gente olhar de novo, né, os 5 micros, ele tende a ter pequenos aqui os pontos vermelhinhos, eles são as zonas de erosão, tá? Então, quanto maior for a erosão, ou seja, aqueles pequenos buraquinhos que a gente vê ali na superfície da peça, maior é quanto mais vermelhinho, são mais pontos, né? E de maior profundidade, danifica mais a peça. Então, com 5 micros aqui, a gente vê bem pouquinho, né? As zonas de pressão. Já que com 20 micros, a gente já começa a ver uma acentuação aqui, né? Uma localização já mais fora da borda aqui de saída, né? Do bloco, mas aqui numa região menor. Aqui já com 40 micros, né? Bastante evidente. E com 80 aqui, ele visualmente, né? Ele parece estar menor, né? Porque está menos vermelho. No entanto, ele começa a ter, né, um amassamento muito maior, tá? Então, é evidenciado aqui por outras cores, tá? Então, ele começa a ter um aumento, um esmagamento mesmo, como se fosse. Talvez aqui até a pior visão, né? Então, quanto menor for, mais próximo ali da borda de ataque, né? Aqui ele fez outra simulação, né? Só com elementos maiores ainda, né? Com particulado sólido de 200, 300, 400 e 500 micros, tá? E aí, 200, o que acontece, né? 300, 400... 500, né? Então, basicamente, são choques maiores, né? E aí também o resultado disso. E nesse gráfico aqui nós temos aqui nesse eixo, né? Seria como se fosse a perda de material, tá? Decorrente dessa erosão provocada pela partícula sólida, pela erosão. E nesse eixo aqui nós temos a distância, tá? Então aqui é a região de entrada do vapor, tá? E aqui é a região de saída do vapor, mais próximo a 1. E exatamente aqui, né? No 0,7 aqui, 0,08 aqui por aqui, nós temos a aresta de fuga ali do diafragma, né, onde o vapor sai mesmo. Então a gente quer fugir daquela região, né? E aí ele mostra aqui para nós o passo do diafragma, né? Então quanto a gente varia, a gente oscila ali o passo, quanto menor ele é nesse caso aqui, mais a gente foge daquela zona de crítica, né? Que é a saída do bloco do diafragma, tá? Então essa é a conclusão principal. E aqui ele mostra, né, alguns revestimentos para aplicação, né, no bloco do diafragma, né, alguns materiais, e aqui estão as ligas, e o quanto eles suportariam, né, de erosão, né, em horas, tá? Quanto que eles são mais resistentes. E aí a explicação, né, o tempo de vida útil aí de cada um deles. Então a conclusão, né, que a gente tira disso tudo é que, obviamente, as partículas menores, elas são as mais fáceis de ingressar na máquina, né, como já é bem conhecido isso aí, e que a faixa ideal ali dessa distribuição também, ela combina a velocidade de impacto muito alta, né, de 250 até 300 metros por segundo, com um ângulo de incidência também específico, né, que ela tende a estar fluindo exatamente junto com o vapor, e exatamente ela vai pegar ali na borda da saída, né, do bloco do diafragma, e ela vai acabar danificando a saída. E com isso aí vai sendo progressivo, né, o processo de perda de eficiência. O vapor começa a ser direcionado para um ponto ótimo, não tão ótimo assim, né, que não vai ser coincidente com o perfil da palheta, tá? Então começa a ter uma infinidade de outros problemas. Mas, claramente também, né, partículas maiores, elas tendem a danificar mais, né, o revestimento aí dessa região, dessas peças, quando houver, obviamente, né, algum tipo de material ali de revestimento. Então, quanto maior for o corpo sólido, mais ele vai danificar a superfície desse material, tá? Nesses casos aí, a única solução vai ser mesmo aí ele ser contido lá no filtro, tá? Para evitar maiores danos. Então,
Eu acho que é isso aí, né? O vídeo de hoje, eu acho que a gente abordou de forma bastante interessante. Deixe seus comentários aí, deixe suas sugestões, suas experiências, vivenciou alguma coisa sobre isso, se você já projetou, já teve algum problema, alguma dificuldade, posta aqui nos comentários aqui alguma foto de algum bloco de diafragma que você já inspecionou aí no overhaul, no major overhaul, alguma inspeção aí de campo, né? Ou de alguma curiosidade, deixa aí nos comentários também. Se você tiver interesse por aprender mais sobre turbina de vapor, aí eu recomendo o nosso curso, né? A gente tem o curso no formato digital, presencial, né? O remoto. A gente vai até a sua empresa e forma seu pessoal também, individual ou para empresas, tá? Deixa aí os seus comentários, deixa um like se você gostou, deixa um dislike se não gostou também. Obrigado pela sua atenção, pela sua companhia até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Foi isso.